Seja bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita, especialmente a infantil. Trazemos temas de aula, sugestão de atividades, e o tema de hoje é sobre tristeza. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o tema à faixa etária. E a reflexão de hoje, né, tem relação com conhecimento de si mesmo. Lá no Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta, né, uma parte da resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, uma questão, né, é bastante interessante que os bons espíritos, né, nos aconselham a sempre nos conhecer, né, ter esse conhecimento do que a gente é capaz de fazer, do que é bom para a gente ou não. Isso é diretamente, né, relacionado aos sentimentos, às nossas emoções e também ao tema de hoje, né, que é sobre tristeza. E eu também separei aqui uma passagem, né, da Boa Nova: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Também tem a ver com sentimentos, né, com emoções, mostrando que dependendo, né, de como está o nosso sentimento, as nossas emoções, estará o foco, né, da nossa vida. Então a gente precisa trabalhar isso. E um dos sentimentos, né, uma das emoções, é a tristeza, que é o nosso tema de hoje. Essa aula é sugerida para crianças de 4 a 11 anos e a duração estimada é de 50 minutos. A gente tem o nosso cronograma da aula, né, o nosso primeiro momento, que leva em torno de 5 minutos, é oração com todas as crianças, para agradecer esse momento e para pedir ajuda, né, dos bons espíritos para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta, né, se alguma criança gostaria de fazer a oração, porque é um momento de treinar a desinibição, falar em público e principalmente a questão de como fazer uma oração, né? Como conversar com Deus, como conversar com Jesus, seja por meio do Pai Nosso ou de uma oração sincera também, vinda do coração. A gente trabalha essas questões com as crianças. E o nosso segundo momento, a gente repassa, né, com as crianças as diretrizes da sala. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, né, esses lembretes ficam fixos na lousa conforme a figura ao lado. E quais são? Não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo e não chorar sem motivo. Então, a gente sempre relê com as crianças para deixar bem claro, né, o que pode e o que não pode fazer durante as atividades e na sala de aula. E o nosso terceiro momento é sobre a tristeza hoje, né? O evangelizador pergunta às crianças: quem já se sentiu triste? E, normalmente, né, óbvio, todas vão levantar a mão. Em seguida, o evangelizador pergunta para as crianças: o que é tristeza? E a gente aqui sugere, né, que o evangelizador trabalhe o seguinte conceito: tristeza é um sentimento ou emoção passageira, caracterizada pela falta de alegria, pela melancolia, pelo desânimo. Lógico que tem definições maiores, né? Mas para a nossa faixa etária, se a gente trabalhar essas questões, já é interessante. Principalmente, né, a ideia de que é passageiro e que é uma falta de alegria, né, dá um desânimo na pessoa, na criança. As crianças geralmente respondem parecidos, né? Quando alguém faz alguma coisa, a gente fica triste, falta de alegria, são geralmente as respostas das crianças. E depois, né, da gente trabalhar o tema, principalmente a definição, a gente faz outra pergunta às crianças, né? A tristeza é um sentimento ruim? E aqui é uma pergunta interessante porque temos, né, na nossa cabeça de que tristeza é assim ruim, né?
E a gente precisa, né, como sugestão aqui, trabalhar o seguinte conceito também. A tristeza, desde que expressada de maneira saudável e equilibrada, permite um pensamento reflexivo, uma reformulação de pensamentos e a mudança de comportamentos. Ou seja, a tristeza em si, ela não é ruim. O que é ruim é a causa da tristeza, né? A tristeza é um sentimento, uma emoção que a gente utiliza e é muito importante para a gente fazer essa reflexão. Muitas vezes a gente faz o que a gente sugere, né, trabalhar com as crianças, é exatamente isso, né? Que se depois de um momento de tristeza, a gente não muda, né, o nosso comportamento. Se a gente faz algo que nos deixou triste, por exemplo, brigar com a mãe, brigar com o irmão, se depois desse sentimento de tristeza, a gente não reflete, né? Muitas vezes a gente para de fazer essas coisas que nos deixaram tristes, né? Então, muitas vezes a gente às vezes está numa companhia que também não é muito boa e está deixando a gente triste. E é graças a esse sentimento de tristeza que a gente tem essa reflexão, né? Esse momento de pensamento em que a gente pensa: isso está sendo bom para mim? Eu posso fazer uma mudança na minha vida? Então, isso é interessante a gente trabalhar com a criança e mostrar para ela, né, como a gente disse aqui, primeiro, uma coisa passageira, tem que passar. Segundo, a gente pode aproveitar esse momento de tristeza para a gente pensar se o que a gente fez foi bom, se o que a gente está esperando, né? Muitas vezes a gente fica triste porque a gente está esperando alguma coisa, e se o que a gente está esperando realmente faz sentido. E também se o motivo da minha tristeza faz sentido, né? No sentido de que, nossa, será que isso não é uma coisa pequena para eu estar tão triste? Então são coisas legais a gente conversar com a criança, sempre na linguagem das crianças, né? Então, continuando, né? Sentir tristeza é importante? A gente trabalha com a criança o que agora? Que sim, suprimir ou ignorar, né, constantemente a tristeza pode levar a problemas de saúde mental a longo prazo. Além disso, a tristeza provoca uma empatia e uma preocupação das pessoas mais próximas. Ou seja, né, além do que a gente já conversou, a tristeza, né, geralmente dá esse sentimento de preocupação das pessoas próximas, né, dos amigos, chegam mais perto de você, está tudo bem com você, você está triste hoje, professoras na sala, os pais, né, os irmãos. E além disso, né, aquela pessoa que é, deixa de sentir a tristeza, né, pode acabar agravando essa ideia da saúde mental. Trabalhar também na linguagem das crianças. E aí uma outra pergunta, né? Então, o que podemos aprender quando sentimos tristeza? Podemos aprender sobre nós mesmos, que é o conhecer, né, a si próprio, quais são os nossos desejos, o que a gente está esperando de determinadas pessoas, o que nos machuca. Então, a tristeza é sempre esse ponto de reflexão, né? O que a gente está esperando? Será que não é demais? Será que eu não estou esperando muito daquela pessoa? Será que isso não me machuca? Que é o que o tema, né, que a gente tratou hoje, tanto a fala dos Espíritos quanto a de Jesus, né, com relação a conhecer a si mesmo, com relação a o que te move é o sentimento que você tem, então a gente precisa trabalhar. E agora a gente relembra, né, que é um momento passageiro, um momento que deve acabar, e como a gente pode, né, como a criança pode acabar com a tristeza. A gente pode primeiro, né, fazer uma oração, conversar com Deus ou com Jesus, pedir ajuda, ficar perto de pessoas que fazem bem, ocupar o tempo com coisas que você goste, coisas agradáveis, brincar, ouvir músicas alegres, falar com pessoas próximas sobre seus sentimentos, isso também é muito importante, né, a gente poder falar que a gente está triste, conversar sobre a nossa tristeza, não guardar só para a gente, né? Lembrar que esse sentimento é passageiro e você não está sozinho, tudo passa, né? Como disse Chico. Refletir sobre a causa dessa tristeza e sua eventual importância. Então, nossa, eu estou triste desse tanto, já tem um dia, mas faz sentido? Será que isso já não é pequeno? Lembrar dos ensinamentos de Jesus, né? Das aflições, das dificuldades, que elas são passageiras e que existem para nos conhecermos e melhorarmos, né? Tem aquela questão de bem-aventurados os aflitos, que pode também, né, ser aplicada aqui a questão da tristeza. Lembrando, né, sempre trabalhar isso
na linguagem das crianças. E ainda, né, no nosso terceiro momento, a gente lembrar que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente escolhe fazer, ouvir, assistir ou falar, porque essas coisas provocam sentimentos e podem mudar o nosso dia para melhor ou para pior. A gente fala para as crianças, né, que a gente é responsável pelo que a gente sente também, tanto nessa questão de reflexão, como também nas escolhas, né? As escolhas que a gente faz. E aí a gente pergunta para as crianças, né? Dar um bom dia, ajudar as pessoas, assistir um filme, né, ou um desenho alegre, ouvir uma música alegre, deixa o nosso dia mais feliz, não é? Por outro lado, xingar, fazer maldades aos outros, assistir um desenho ou um filme triste, ouvir uma música triste, deixa o nosso dia mais triste. Então cabe a gente também refletir sobre isso, né? Sobre o que a gente está trazendo para a nossa vida. E aí agora a gente pergunta para as crianças, querem fazer um teste? E nesse momento o evangelizador escolhe 3 ou 4 músicas com melodias tristes e 3 ou 4 músicas com melodias alegres e as reproduz para as crianças, de forma alternada ou aleatória. Depois de ouvir um pouco de cada música, pergunta às crianças como elas se sentiram. Pedi para as crianças ficarem em silêncio também e fechar os olhos. Por quê? Porque ficar em silêncio e fechar os olhos deixa as crianças mais concentradas, né? Como é uma atividade de música, né, que envolve a audição, se a gente cobrir, né, vamos dizer assim, os outros sentidos, a gente deixa a audição mais aprimorada, né? E a gente sugere aqui terminar nessa atividade com a música alegre, né, para deixar o clima alegre. E uma outra sugestão é para que as crianças consigam ouvir as músicas, é importante que o evangelizador utilize uma caixa de som, porque às vezes o som do celular ou de algum outro dispositivo que não seja amplificado não pode ser ouvido, né? Principalmente se tem muitas crianças, né, na sala de aula. E aqui algumas sugestões de música, eu deixei no link aí também, na descrição desse vídeo, de músicas com melodia triste, né? Então, às vezes a música tem uma letra bonita, mas a gente está avaliando, principalmente músicas em outros idiomas, por exemplo, né, a questão da melodia. Né? Então, a melodia triste, ela dá esse sentimento de tristeza. E as músicas de melodia alegre, pelo contrário, né, dão essa música, dão esse sentimento de alegria, de euforia. Né? A música tem essa questão de trabalhar diretamente, né, com o nosso cérebro. Né? E agora eu separei um trecho de uma música com melodia alegre, uma melodia triste, para a gente ouvir e perceber, né, que realmente dá uma diferença, né? A gente realmente muda a vibração, né? Então, para a gente ver a importância do que a gente traz para a nossa vida. Vamos ouvir? Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap
happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. E agora, no nosso quarto momento, o evangelizador propõe que cada criança escreva em tirinhas de papel, sem colocar o seu nome, coisas ou situações que a deixaram ou deixam tristes. Essas tirinhas de papel devem ser colocadas em uma caixa ou recipiente. E após embaralhadas, o evangelizador as lê para as crianças, trabalhando com elas, perguntando o que elas acham daquela situação. Se ficariam tristes caso acontecesse com elas, como lidar com esse sentimento. Então, aparecem várias questões, Fiquei triste quando meu cachorro morreu, quando minha avó ficou doente, ou coisas mais simples, quando eu perdi no jogo, perdi no futebol, ou saí mal na prova, briguei com um amigo. E a gente vai debatendo com as crianças se aquilo ali é um motivo de tristeza, se já passou. Ideal é não expor, as crianças, dependendo das respostas, mas trabalhar isso com as crianças para tentar abordar melhor o tema, uma atividade prática. É isso, agora a gente vai para o último momento, a nossa oração de encerramento, em que a gente convida, mais uma vez, as crianças para participar da oração, fazer oração. Antes também, de liberar as crianças, pedir para as crianças organizarem a sala, deixarem a sala como encontraram, voltar as cadeiras para o lugar e eventuais outras coisas. Pessoal, é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado. Seja mais uma vez bem-vindo, você que está aqui conosco. Pesquise no site, a gente tem outros vídeos, outras sugestões de temas que podem ser interessantes para vocês. Fiquem com Deus, boa evangelização e até a próxima.